Bom dia, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Manhã do dia 31 de outubro de 2024, último dia do mês de outubro. Deus abençoe, graça e paz. Dia em que nós comemoramos também a reforma protestante, né? Dia bem interessante para nós, o dia de hoje. E hoje eu quero trazer para os irmãos um bate-papo sobre a praga das trevas, né? Foi de propósito que caísse nesse dia. Hoje nós trabalhamos nesse mês de outubro também a reforma protestante, né, querido? Não basta. Há tantas coisas que estavam acontecendo na igreja ali no início do século XVI. E a praga das trevas que está aqui no livro de Êxodo, inclusive eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo da Reforma, né? Ó, eu vou ler o texto aqui, Êxodo capítulo 10, versículo 21 até o 29. Êxodo 10, 21 ao 29. Homenagear os nossos reformadores. E diz assim, a nona praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, serve ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela tua proteção, pela tua direção, pela tua orientação. Em tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu os coloco como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para estarmos. Abençoa-nos, ó Pai, e obrigado por mais um mês que se passou. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Não houve, nessa praga aqui, o interessante, irmãos, é que não houve anúncio para essa nona praga. Então, sob as ordens de Deus, Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. De acordo com o texto de Êxodo aqui 10, 21, eram trevas que se poderiam apalpar, poderiam tocar com as mãos. Interessante isso aí. Trevas que você poderia apalpar com as mãos. Então a maioria dos estudiosos concordam que foi o Hamish. O que é o Hansim? Hansim é uma tempestade de areia tão densa no Oriente que ocasionou
essas trevas. Era como se fosse aquela tempestade de areia que veio escurecendo, que dava para... Alguns estudiosos pensam nisso aí. O milagre estava em que veio isso aí segundo a palavra de Deus. Então, Deus providenciou. O texto diz que então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, tocadas. Então, alguns estudiosos acreditam que foi uma grande tempestade de areia que escureceu todo o céu. As trevas eram tão densas que não se viam uns aos outros. E eu imagino como é insuportável você não ver alguém do teu lado, pessoa falar e não ser vista. Então, a palavra de Deus, aqui no versículo 21 do capítulo 10, né, não ocorreu onde o povo de Deus habitava. O povo de Deus foi preservado nessas trevas. Isso nos ensina que nós, como nação santa, raça eleita, povo escolhido de Deus, Deus nos protege das trevas, Deus nos guarda. As trevas eram tão densas que os homens não se viam uns aos outros. E não é necessário supor a existência de luz artificial ou o fato de as pessoas não se movimentarem em seus lares, porque eles não podiam se ver, não havia luz para eles se movimentarem. Toda atividade comercial, empresarial, social, cessou. A população egípcia ficou em casa, as pessoas ficavam deitadas, as pessoas não se movimentavam. E agora Faraó, pronto para outra contraproposta, ele vai e faz aquela proposta para Moisés. Nós temos que ter cuidado que o inimigo ele vai trazer uma proposta sempre agradável para ele. E da mesma maneira, ela é tentadora para aquele que ouve. Toda proposta de Satanás é agradável para ele e tentadora para quem ouve. Então ele traz aquela proposta. Ou seja, depois de chamar Moisés, mandou chamar Moisés e disse a ele: ide, serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vosso gado. Sabe aquela proposta tentadora? Ah, não, ele liberou o povo. 50% não é 100%. 90% não é 100%. A totalidade de Deus é a totalidade de Deus. Ou seja, aqui foi igual a Satanás. O faraó cedeu porque foi forçado, mas busca uma concessão. Então Satanás está sempre lançando uma concessão na vida das pessoas. Vai, não tem nada a ver. É só um pouquinho. Deus te perdoa. Muitas pessoas sucumbem às sugestões malignas e aceitam propostas. Muitas. Mas Moisés não. Ele declarou: nenhuma unha ficará. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ser sim, sim e não, não. Aí aqui no versículo 26 ele diz: não, nenhuma unha ficará. Nada. Porque para Deus tem que ser completo, porque Deus é completo quando ele envia as bênçãos para nós também. Moisés sabia qual era a ordem de Deus. Ele ainda não dispusesse todas as razões ali, mas ele sabia qual era. E ele esperava mais instruções da parte de Deus para os desdobramentos futuros, dos acontecimentos futuros. Moisés estava 100% sob a orientação de Deus. Não ia arredar um pé para a direita ou para a esquerda. Assim somos nós, sim, sim, não, não, nada de ser morno, nada de ser frio, ou é uma coisa ou é outra. Os cristãos nunca conseguirão plena vitória enquanto derem lugar às concessões de Satanás, às concessões do maligno. E ainda quem insista que um pequeno pecado não faz mal, ou que sempre fica algum mal no coração. Mas a palavra de Deus é clara: que vos despojeis do velho homem. Efésios 4, 22. Despojais também de tudo. Colossenses 3, 8. Não deis lugar ao diabo.
Efésios 4, 27. Nenhum acordo com Satanás jamais resultará em vitória total ou liberdade completa para o Filho de Deus. Nada. Então todas as propostas que Faraó trouxe eram propostas que não eram condizentes com aquilo que Deus estava querendo realizar. E outra coisa, o Senhor ainda tinha algo para tratar com Faraó. Deus desejava mostrar o que ele faz com que lhe resiste tão ferrenhamente, coração duro. Então Deus cuida de uma maneira tremenda. As pragas do Egito tinham um efeito didático, tinham um aprendizado didático para o Egito, povos do Egito, que adoravam vários deuses, e também para fortalecer, trazer de volta a fé do seu povo, que estava acompanhando tudo aquilo que Deus estava fazendo no Egito. Eles estavam vendo agora, conhecendo que realmente os israelitas tinham um Deus todo-poderoso. Então tinha a didática de Deus estava ali naquelas pragas, tanto para reativar a fé que estava no povo dele, como escravo, e para mostrar ao Egito quem era o único Deus criador dos céus e da terra. Então, em vez de Faraó permitir a saída de Israel, Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó. A raiva deflagrou-se furiosamente sobre Moisés, quando Faraó ordenou que o servo de Deus se afastasse para sempre, o ameaçou de morte se o visse novamente. De acordo com 10, 28. E pelo menos, por uma vez, Moisés ouviu a voz da verdade de Faraó e respondeu: bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. Êxodo 10, 29. Ou seja, faltava pouco para Deus terminar com Faraó, para Deus concluir o seu projeto didático com Faraó. Não havia muita coisa que esse tirano pudesse fazer, preso como estava nos laços do seu coração arrogante. Nós temos que ter cuidado porque às vezes o nosso coração arma laço contra nós. O nosso coração, a nossa mente, o nosso ego. Nos capítulos 8 a 10, vemos os perigos das concessões do pecado, permanecendo perto do mundo. Uma das propostas que o faraó fez para Moisés foi sacrificar nesta terra. Ou seja, permanecer perto do mundo, sacrificar aqui mesmo. Negligenciando a religião, negligenciando a família. Como assim? O faraó, certa vez, ele falou assim para Moisés ali no capítulo 10, versículo 8 ao 11. Vão só os varões sacrificar, as mulheres e as crianças não. Ou seja, dividiu a família. O inimigo, muitas das vezes, ele entra e divide a família. Sabe? Retendo os bens materiais, Satanás faz proposta que divide a tua fazenda. Ele disse assim: deixai as ovelhas e as vacas ficarem. Nós lemos aqui Êxodo 10, 24. Não leve a fazenda. Deixa aqui. Deixe suas posses. O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Agora, Moisés também mostrou o seguinte: vencendo o mal através do compromisso com Deus. O que é que Moisés disse? Nenhuma unha ficará. Essa palavra, essa frase, nenhuma unha ficará. Homem de fé, Moisés, nenhuma unha ficará. Vai sair tudo. Mas no momento de Deus, no Kairos, um tempo atrás eu falei com o pastor Marcos falando sobre o tempo de Deus, o Kairos, eu falei, olha pessoal, o Kairos, na minha opinião, significa o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem, que é o tempo de Deus. Não é o Cronos, né? O cronógrafo, o cronômetro, que é o tempo do homem, mas o Kairos, o tempo de Deus, onde as coisas verdadeiramente acontecem. O tempo de Deus estava chegando na vida de Faraó e na vida do Egito, toda a nação egípcia. Estava chegando o momento em que as coisas verdadeiramente iriam
serem concluídas. As aulas, a didática das pragas estavam se concluindo. Deus estava alcançando o objetivo como ele sempre alcança. Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Derrame bênção sobre a tua vida. E a liberdade está chegando. A promessa está chegando. A provisão está chegando. Deus está agindo na tua vida. No momento certo. As coisas estarão acontecendo e verás a glória de Deus. Assim como esse povo, o povo israelita que estava ali preso como escravo, o tempo de liberdade estava chegando. O tempo da provisão e o tempo em que eles veriam a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.